Fala, meu querido empresário, Tributo na Gaiola na área, e hoje a gente vai falar de um assunto que pode doer no seu bolso. Se tem uma coisa que todo empresário, uma unanimidade, detesta, é imposto, é tributo. Isso não é novidade. Agora, quer ver algo ainda mais grave? É pagar multa sobre o imposto. Aí ninguém merece. E esse é o tema de hoje, multa tributária. Assiste aqui comigo, me acompanha, que eu vou te explicar tudo sobre esse tema e também, quem sabe, até te ensinar como dar um drible nesse tipo de multa. Acompanha aqui, vamos junto. Solta a vinheta. Vamos lá, mas antes, claro, se você acredita que esse nosso canal, esse nosso programa, essa nossa missão é importante, compartilha esse vídeo, curte, comenta, sugere, divulga nas suas listas do Instagram, do Telegram, enfim, participa, que com certeza vai nos ajudar muito a ajudar outros empresários. Perfeito? Agora vamos lá. Enfim, o que são essas multas tributárias? Multas tributárias a gente pode fazer uma analogia com o filme. São como personagens diferentes de um filme de ação e que, infelizmente, nesse caso, você, empresário, é o protagonista. Eu vou destacar aqui, basicamente, duas espécies de multas. As multas moratórias e as multas punitivas. As multas moratórias são aquelas que caem no seu colo, que te pegam quando você atrasa o pagamento de um tributo. É exatamente igual a quando você, por exemplo, deixa de pagar a fatura do cartão de crédito. Vai vir o valor da fatura acrescido de uma multa. Aqui é exatamente a mesma coisa. A multa punitiva, por outro lado, ela acontece quando o Estado, quando o fisco, ele entende que você estava dando um drible da vaca, que você estava dando um jeitinho nos tributos e, portanto, ele, além de lançar esse tributo que você deixou de pagar, lança uma multa punitiva por aquele seu comportamento. Então, em geral, são esses dois tipos de multas que acontecem no mundo empresarial. O que é preciso entender em relação a esses tipos de multa é o seguinte: a multa moratória, ela tem um objetivo que é de tentar evitar que o contribuinte deixe de pagar os tributos na data correta. Então, o fisco, ele estabelece uma multa para que essa multa, em tese, seja suficiente para obrigar o contribuinte a pagar no prazo. Por quê? A gente há de convir que, se não houvesse nenhum tipo de punição, caso o pagamento do tributo não fosse realizado na data correta, a rigor, provavelmente, pouquíssimas pessoas iriam pagar na data correta. Iriam, certamente, prorrogar o pagamento do tributo. Então, a multa moratória, ela tem esse objetivo de fazer com que as pessoas paguem os tributos em dia. Por isso, ela deve ter um percentual, um valor suficiente para isso. E houve uma grande discussão em relação a esse tipo de multa, em relação ao percentual desse tipo de multa que seria suficiente e que seria justo de se cobrar. Em relação à multa punitiva, já é uma outra realidade, porque nesse caso, a multa, ela não tem como objetivo fazer com que o contribuinte recolha no prazo correto aquele determinado tributo. Não, ela já tem um outro objetivo. Ali, ela já tem o objetivo de realmente punir o contribuinte que se utilizou de manobras ilegais ou ardilosas para não pagar o imposto. Então, em razão disso, essa multa tem um caráter de punir. Então, ela normalmente tem um percentual mais alto de evitar ou de induzir o contribuinte a não adotar esse tipo de comportamento ilegal. Sendo que você há de convir que é muito difícil estabelecer qual é um valor justo que sirvam a esses objetivos num caso concreto. Então, o judiciário, os estados, eles se viram às voltas com esse tipo de situação. Por exemplo, existiam multas punitivas de 200%, 300%, 400%. Será que isso é legal? Será que isso é ilegal? Essa discussão chegou ao judiciário. E aqui entram em jogo dois amigos do empresário que você precisa conhecer. O princípio do não confisco, o princípio da proporcionalidade. O princípio do não confisco, que é um princípio que consta lá na Constituição Federal, indica basicamente que a função dos tributos é
fazer uma arrecadação necessária aos fins sociais do Estado. E não fechar a empresa. E não avançar de maneira tal no patrimônio particular, de modo que a própria atividade empresarial fique comprometida e, portanto, chegue a fechar as suas portas. Então, não pode, tem que haver um limite entre a arrecadação e a proteção desse patrimônio do particular. E quem mede esse limite é justamente o princípio da proporcionalidade. Então, o que seria proporcional em relação a essas multas? Bom, o empresário não está jogando sozinho. O judiciário veio para o nosso lado e, a partir daí, uma série de decisões favoráveis foram marcando esse campo, indicando os limites até onde o fisco poderia ir. Por exemplo, em relação às multas moratórias, essas mais brandas, porque só buscavam fazer com que o contribuinte pagasse o tributo em dia, era o mero atraso no pagamento de tributo, o STF, Supremo Tribunal Federal, limitou em até 20%. Então, essas multas moratórias que eram de 50%, 80%, 100%, só porque o contribuinte deixou de pagar o imposto em dia, elas foram tidas como inconstitucionais porque violavam justamente o princípio do não confisco, de que o Estado não poderia se utilizar de multas com fins confiscatórios. Então, o limite é até 20%. Já em relação à multa punitiva, essa que ela se aplica quando o empresário andou fora do trilho, não tenho nada a declarar, nada. Ela sim pode ser um valor mais alto, mas ainda assim só pode ser limitada a até 100% do tributo devido. Por exemplo, vamos imaginar que, por alguma razão, o empresário deixou de recolher um imposto porque se utilizou de uma manobra, por exemplo, tomou um crédito que não poderia tomar. Então, em relação a esse tributo que deixou de ser pago, essa multa punitiva só pode alcançar 100% dele. Se você deixou de pagar 10 mil reais, a multa só pode ser até o valor também de 10 mil reais. E isso foi importante porque, apesar de eu ainda considerar um valor elevado, os estados, por exemplo, tinham multas absurdas, como eu já mencionei aqui. Aqui em Pernambuco, inclusive, a multa chegava a ser de 300%. Imagine, você, por algum motivo, deixou de pagar um tributo, às vezes acontece, inclusive, por erro mesmo, não é nem nada ardiloso, nem nada criminoso, é puramente um erro contábil. E, em razão disso, você deixou de recolher 50 mil reais, você ia ter que pagar esses 50 mil reais e mais uma multa de 300% em cima. Ou seja, mais 150 mil de multa. Isso não fazia o menor sentido. Então, esse tipo de multa foi reputada inconstitucional por violar o princípio do não confisco e por ser injusta, por ser desproporcional. E aí você me pergunta, como a empresa pode se defender dessas multas? Eu sempre repito, o bom não é se defender, o bom é evitar. E aí, o planejamento tributário faz toda a diferença, porque com ele você tende a reduzir seu custo tributário de maneira bastante eficiente e com um risco reduzido de sofrer esse tipo de penalidade, esse tipo de punição. Então, o planejamento tributário é o seu melhor amigo nesse tipo de cenário. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo já gravado a respeito do planejamento tributário que você pode acessar e, se não estiver por aqui, em breve vai ser lançado. Não se preocupe. Bom, e por outro lado, caso a multa já tenha sido estabelecida, é procurar uma assessoria tributária convincente para que faça toda a avaliação do caso e, a partir das circunstâncias desse caso, seja realizado o procedimento mais adequado. Seja para reduzir a multa, se for o caso, ou até mesmo para anulá-lo. Bom, então não espere a multa cair. Cuide do seu planejamento, acompanhe as alterações da legislação e, principalmente, tenha um bom time jurídico e contábil ao seu lado. Porque, enfim, o que está em jogo aqui não é só o imposto, é o futuro do teu negócio. E chegou a hora que eu, particularmente, mais gosto aqui do nosso programa. É o nosso quadro Conta Família. Meu querido empresário, se você acha que a tributação é ruim hoje, eu vou lhe demonstrar que já foi muito pior. Tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ué? Na Idade Média, na época dos feudos, onde existia o senhor feudal, os nobres e os servos, existia vários tipos de tributos. Mas entre eles existia um que era especialmente drástico, que chamava formariage. Isso significa dizer, basicamente, que sempre que um nobre
fosse casar, todos os servos deveriam pagar uma taxa em favor desse casamento. Isso também serviria para quando um familiar do nobre também fosse casar. Todos os servos teriam que pagar uma taxa em favor desse casamento. E até aí, bom, é grave, mas nem tanto. O pior é que, quando um servo ia casar, no sul da França, especificamente, existem alguns detalhes históricos que não confirmam em toda a Europa, mas no sul da França, especificamente, existia o costume de a serva, quando iria casar, o senhor feudal decidiria que o usufruto da noite de núpcias em relação àquela serva seria com ele ou com o marido oficial. Qualquer um de vocês que me chamar de corno bem aqui, eu quero cegar se eu não vai em você. Chame eu de corno. Vejam que absurdo. Isso existia lá na Idade Média e tinha uma série de críticas e resistência por parte da Igreja Católica que condenava fortemente esse tipo de conduta. Então, veja que tipo de tributação absurda. Então, você não pode também reclamar muito do que tem hoje. Confere? Bom, e antes que você saia desse vídeo, lembre, curta, comente, compartilhe com seus amigos empresários, nos ajude a criar essa comunidade para ajudar realmente o empresário a fugir dessas multas, a fugir desses tributos pesados e a ter uma jornada empresarial um pouco mais sossegada. Ok? Valeu!